O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei, diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Bento, padroeiro da Europa. É interessante recordarmos que São Bento, ao ser escolhido por Deus, seja chamado para uma missão, que primeiramente seja um eremita, seja afastar-se do mundo e se retirar em oração. À medida da sua experiência com Deus, ele é capaz de formar uma pequena comunidade de discípulos que também querem ter o mesmo estilo de vida dele. Por isso, ele deixa Subiaco e vai para o Monte Cassino. E ali começa a família beneditina, uma experiência de trabalho e oração que moldou toda a Europa. Todos os lugares foram se constituindo mosteiros, abadias, lugares onde se cultivava a oração, o ensino das letras e também o trabalho. Por isso conservou toda uma civilização, moldou os povos bárbaros, os convertendo à fé católica. Interessante recordarmos da experiência de um homem que fundou uma comunidade e foi se espalhando, toda uma civilização foi criada. Por isso, tem algo a nos ensinar. Diz o antigo provérbio: vale mais acender um fósforo do que reclamar da escuridão. Assim também foi São Bento. Um homem que foi uma luz para o seu tempo, que foi capaz, no pequeno trabalho que começou, pouco a pouco o Senhor foi acrescentando cada vez mais graças, e nada deveria se antepor ao amor de Deus, porque tudo fazia para a glória de Deus. Que nós possamos também olhar para o nosso mundo, como bem dizia São João Paulo II, precisamos reevangelizar o Ocidente. Mas como isso acontece? Com o empenho de cada um de nós, com os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas à nossa volta, quando nós também propomos para elas que devem sempre rezar, que devem conhecer mais a doutrina, que devem buscar uma boa confissão. Ou seja, à medida que nós anunciamos, à medida que nós compreendemos que é dever nosso, eu devo evangelizar, eu devo
falar de Deus às pessoas. Eu devo anunciar o nome de Jesus. A reevangelização vai acontecendo. Porque muitas vezes nós achamos que é pouco o que nós fazemos e nós não fazemos. Somente eu. Mas a razão nos ensina, a fé nos ensina. O bem é difusivo. Quando eu começo a fazer o bem, quando eu começo a evangelizar, quando eu começo a falar de Deus, aquilo vai se espalhando e vai abrangindo tantas e tantas pessoas. O grande risco é quando nós deixamos de fazer a nossa parte. Por preguiça, por comodismo, nós achamos que aquilo não tem sentido, que é muito pouco, e desmerecemos o que o Senhor nos garante. Se cada um fizer o seu papel, todos ouvirão a palavra de Deus, todos se converterão. Imagine se esse pensamento, porque somos poucos, porque somos limitados, tivesse no coração dos meus discípulos. Somos apenas 12, olha o tamanho do mundo. Não teriam feito nada, porque eles estavam movidos pela força do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de ardor e amor a Jesus. Assim também, nós queremos ter a mesma audácia, a mesma fé dos meus discípulos. Queremos também nós, a exemplo de São Bento, ter esse mesmo ardor. Queremos sim riscar esse fósforo em meio à escuridão, mas que vai se tornando uma luz que vai difundindo e que vai clareando a vida de tantas e tantas pessoas. Peçamos ao Senhor a graça de começar da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, para que eles possam experimentar o amor de Deus. Nós não podemos nos esquivar da missão de sermos evangelizadores. E sim, que a regra de São Bento continue valendo também em nossos dias e em nossa vida. Oração e trabalho. Ora et labora. É a rotina nossa de cada dia. Todos os dias começar com a oração. Lembrar de Deus ao longo do dia. À medida que vou trabalhando, à medida que vou fazendo minhas atividades profissionais, eu também preciso ir rezando. Pequenas orações, um Ave Maria, um Pai Nosso, jaculatórias, Jesus manso, humilde de coração. Senhor, eu te amo. Eu preciso estar sempre com o coração voltado para Deus. Porque senão eu esqueço por que eu estou fazendo aquele trabalho. Não basta trabalhar. Trabalhamos por quem e para quem? Por Deus e para Deus. Não somente para ganhar alguns trocados, para sustentar a minha casa, para ter uma melhor qualidade de vida. Eu trabalho porque meu Pai trabalha sempre, diz Jesus. Nós trabalhamos porque é próprio do ser humano trabalhar, oferecer a Deus o seu serviço e saber com que cada pessoa que eu trabalho, com cada colega, com cada pessoa que eu encontro no meu trabalho, é como se fosse o próprio Cristo. Se eu perco esse horizonte sobrenatural do meu serviço, do trabalho que desenvolvo, eu começo a reclamar, a murmurar, e penso que a rotina e a fadiga do trabalho não vale a pena. Mas se eu faço por amor a Deus, e sei que aquele trabalho contribui para a minha salvação, aí sim, eu estou santificando o meu trabalho. Eu não posso dissociar uma coisa e outra. Minha vida no trabalho, minha vida na família, minha vida na igreja. Eu não posso viver como se fossem gavetas. Preciso compreender que em tudo perpassa a oração, perpassa o amor de Deus. Se eu não tiver isso impresso em meu coração, eu vou ser sempre aquele que tem uma vida na igreja de um modo e no trabalho, em casa, de outro. Porque eu não estou sendo formado, plasmado pelo amor de Deus. Quão importante é o trabalho e a oração caminharem juntas. Muitas vezes encontramos pessoas que só querem trabalhar e querem se empenhar ao máximo e diz que não tem tempo de rezar. Não compreendeu que o trabalho é um modo de glorificarmos a Deus e que eu preciso também do descanso, que é dom precioso. Por isso Deus dispôs bem em todas as coisas.
para que nós pudéssemos servi-lo perfeitamente. O trabalho, a oração, o descanso. Tanto é verdade que eu sei que fiz um bom trabalho quando sou capaz de descansar. Descansar bem, para que eu possa revigorar as forças físicas e espirituais para me empenhar ainda mais no próximo trabalho que ele desenvolver. Por isso o domingo é o dia por excelência de irmos à Santa Missa, para revigorarmos as nossas forças espirituais, físicas, emocionais. Por isso é um dia que estamos em família, dedicamos para estar com os filhos, com os amigos, para irmos à igreja, porque precisamos dessa pausa restauradora, para que possamos continuar a nossa caminhada rumo ao céu. Por isso, cultivemos bem os nossos domingos, que sejam cheios de sentido. Começamos indo à Santa Missa, tomando café com a família, visitando aqueles amigos que há tanto tempo não vemos, ou que passam por dificuldades, pois é um dia propício para praticarmos obras de misericórdia, tanto corporal quanto espiritual. Por isso que precisamos compreender que o domingo é o dia por excelência, é o dia do Senhor, porque é precisamente ali, em Deus, que eu revigoro as minhas forças. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei alívio. Nós precisamos encontrar a cada domingo, a cada Santa Missa dominical, o revigoramento espiritual necessário para prosseguirmos em nossa vida. Por isso, nada se antepor ao amor de Deus significa também nada se antepor à Santa Missa. Eu preciso ter o firme empenho de todos os domingos ir à Santa Missa. Não é um final de semana, é o dia do Senhor, é um dia santo, um dia dedicado ao Senhor nosso Deus. Ele me deu 6 dias para fazer as minhas coisas e pede que eu reserve para Ele, que seja dedicado a Deus, e nós possamos de fato corresponder ao que está impresso na lei de Deus em nossos corações, que amemos a Santa Missa, que amemos o domingo, o dia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja